Olá, vocês estão me ouvindo? Boa tarde aqui no Brasil. Meu nome é Carlos Melo, eu sou artista, idealizador de um projeto chamado Bienal do Barro, um projeto que acontece no Agreste de Pernambuco. Ah, eu gostaria de começar mostrando um PDF da Bienal do Barro. Eu não estou conseguindo ouvir a mim mesmo, mas eu acho que talvez seja isso, né? O importante é que vocês estejam me ouvindo. Bem, a Bienal, que bom. A Bienal do Barro eu considero que é o meu maior projeto artístico. Ela surgiu de uma necessidade de fazer um movimento contra-hegemônico, de levar arte contemporânea para o interior do estado de Pernambuco, que fica no nordeste do Brasil. Essa foi a primeira edição, é o catálogo da primeira edição, com o curador Rafael Fonseca. Eu convido um curador e ele convida aproximadamente 16 artistas para dialogar com o barro. Não necessariamente a matéria, as obras não precisam necessariamente ser com a matéria-prima barro. Então a gente usa vários suportes, arte, tecnologia, vídeo, performance, pintura, desde que dialogue com as questões que nós queremos discutir na Bienal, que tem um cunho político, porque, na verdade, a Bienal ela trata de assuntos que dizem respeito à questão das políticas afirmativas, da relação da arte com a natureza. Então, eu vou passar aqui rapidamente o portfólio, aliás, o catálogo da Bienal do Barro, da primeira edição, porque depois eu tenho 2 vídeos para mostrar, tá bem? Espero que dê tempo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês e a todas pelo convite, a Beatriz querida. Bem, a Bienal ela aconteceu, agora ela já tomou outras proporções, mas na primeira edição ela ocupou um espaço que era uma antiga fábrica de cordas em Caruaru, que é essa cidade, né, que é no interior do Agreste, né, como eu falei para vocês. É, Então, vocês vão ver aqui a ocupação desse espaço, tá bem? Esse espaço, inicialmente, foi criado para ser um centro cultural e acabou virando um estacionamento. Então, o Daniel Mugel, que foi um dos artistas convidados, desenvolveu esse trabalho, que é um trabalho em que trata disso, né? Assim, o que foi esse lugar é, cuja finalidade era ser um centro cultural e que virou um estacionamento. Então, ele simula a entrada de um estacionamento. Essa é uma obra do Jared Domício, um artista do Ceará. E aqui vamos seguindo. Aqui é um trabalho do Zé Paulo, um artista pernambucano. Ele faz uma espécie de instalação com os tijolos. José Rufino. Essa foi uma performance da Laura. Ela ficou 3 dias com a mão presa num bloco de barro. Esse trabalho é bem curioso. É um trabalho do Laerte Ramos. Ele simula um ambiente de barro craquelado e ele monta umas peças de cerâmica onde ele usa essas peças de cerâmicas para alimentar os passarinhos, porque nesse ambiente tem muitos passarinhos.
Bem, depois eu posso mandar para vocês esse PDF. Agora eu vou exibir um vídeo. Espero que dê certo, porque eu nunca usei essa plataforma, tá bem? Eu acho que não está indo. Agora. Eu vou deixar o vídeo passar e depois eu faço um comentário, tá bem? A Amazônia constitui hoje, em nosso planeta, o último reservatório, o refúgio da natureza integral. Que tipo de arte? Qual sistema de linguagem pode provocar um ambiente tão excepcional, exorbitante, em relação ao senso comum sobre qualquer ponto de vista? Um naturalismo do tipo essencialista e fundamental, que se opõe ao realismo e à continuidade da tradição realista. É um espírito realista, além da sucessão dos seus estilos e das suas formas. O espírito do realismo, em toda a história da arte, não é o espírito da pura constatação, o testemunho da disponibilidade afetiva. O espírito do realismo é a metáfora. O realismo é a metáfora do poder. Poder religioso, poder do dinheiro da época do Renascimento, poder político. Em sequência, realismo burguês, realismo socialista e poder da sociedade de consumo com a pop art. O naturalismo não é metafórico. Ele não traduz nenhuma vontade do poder, mas opera uma transformação da sensibilidade, uma abertura maior da sensibilidade, uma abertura maior da consciência. A tendência em objetivar o constatado traduz uma disciplina da percepção, uma disponibilidade plena à mensagem direta e espontânea dos dados imediatos da consciência. Um jornalismo só que transferido ao universo da sensibilidade pura, a informação sensível sobre a natureza. Praticar essa disponibilidade em relação aos dados naturais é admitir a modéstia da percepção humana e seus próprios limites quanto a tudo que é um fim em si. Essa disciplina, consciente de seus próprios limites, é a qualidade de um bom repórter. Assim, ele pode transmitir aquilo que vê, desnaturalizando os fatos o mínimo possível. Um naturalismo assim, concebido, implica não somente uma grande disciplina da percepção, mas também uma maior abertura humana. No final das contas, a natureza é e nos supera na percepção de sua própria duração. Porém, no espaço-tempo da vida de um homem, a natureza é a medida da sua consciência e da sua sensibilidade. O naturalismo integral é alérgico a todo tipo de poder ou de metáfora do poder. O único poder que reconhece não é aquele abusivo da sociedade, mas aquele purificador e catártico da imaginação, a serviço da sensibilidade.
Esse naturalismo é de ordem individual. A opção naturalista, oposta à opção realista, é fruto de uma escolha que envolve a totalidade da consciência individual. Essa opção não é só crítica, não se limita a expressar o medo do homem frente aos perigos que afetam a natureza pelo excesso da civilização industrial e urbana. Traduz o advento de um estado global de nossas percepções, a transição de uma consciência individual para uma consciência planetária. Nós vivemos em uma época de dois balanços. Além de fim de século, um fim de milênio, com todas as transferências de tabus, de paranoia coletiva repetida, a começar pela transferência do medo do ano 1000 para o medo do ano 2000, o átomo no lugar da peste. Vivemos assim uma época de balanceamento, balanço de nosso passado aberto sobre nosso futuro. Nosso primeiro milênio deve anunciar o segundo. Nossa civilização judaico-cristã deve preparar uma segunda renascença. A volta do idealismo em pleno século XX, supermaterialista, como o aumento do interesse pela história das religiões e das tradições do ocultismo, além da intensificação da pesquisa sobre novas iconografias simbolistas. Todos esses sintomas são a consequência de um processo de desmaterialização do objeto, iniciado em 1966, e que foi o fenômeno maior da história da arte contemporânea no Ocidente. Após o século da tirania do objeto, a arte duvida de sua justificativa material, com sua culminância na apoteose da aventura do objeto como linguagem sintética da sociedade de consumo. Ela se desmaterializa, ela se conceitualiza. O percurso conceitual da arte contemporânea faz sentido, observado através dessa ótica de autocrítica. A arte se coloca em posição crítica. Ela se interroga sobre sua imanência, sua necessidade e sua função. O naturalismo integral é uma resposta. E justamente por sua virtude de integrismo, seja de generalização e de extremismo da estrutura da percepção, seja da planetarização da consciência, ele se apresenta hoje como uma opção aberta, um fio condutor no caos da arte atual. Autocrítica, desmaterialização, tentação idealista, percursos subterrâneos simbolistas e ocultistas, essa aparente confusão se organizará, talvez um dia, a partir da noção do naturalismo, expressão de uma consciência planetária. Essa reestruturação perceptiva corresponde a uma verdadeira mutação e à desmaterialização do objeto de arte, sua interpretação idealista, bem como a volta a um sentido oculto das coisas e as suas simbologias, constituem um conjunto de fenômenos que se inscrevem como preâmbulo operacional à nossa segunda renascença, etapa necessária à mutação antropológica final. Nós vivemos hoje dois sentidos da natureza. Aquele ancestral, dos dados planetários, e aquele moderno, da conquista industrial urbana. Pode-se optar tanto por um quanto por outro, ou negar um em proveito do outro. O importante é que esses dois sentidos da natureza sejam vividos e assumidos na integridade de suas estruturas ontológicas e na perspectiva da universalização da consciência perceptiva. O eu, abraçando o mundo e fazendo um. Em acordo e harmonia com uma emoção assumida como a última realidade da linguagem humana.
O naturalismo como disciplina do pensamento e da consciência perceptiva é um programa ambicioso e exigente que ultrapassa de longe as balbuciantes perspectivas ecológicas atuais. Trata-se de lutar muito mais contra a poluição subjetiva do que contra a poluição objetiva. A poluição dos sentidos e da mente, muito mais do que a do ar e da água. Um contexto tão excepcional como a Amazônia suscita a ideia de um retorno à natureza original. A natureza original deve ser exaltada como uma higiene de nossa percepção e um oxigênio mental. Um naturalismo integral, gigantesco catalisador e acelerador de nossas faculdades de sentir, de pensar e de agir. Bem, esse vídeo foi produzido a partir do Manifesto do Rio Negro, do Pierre Restany, que foi um filósofo francês que frequentava muito o Brasil na década de 60 e de 70 e criou um manifesto onde ele faz uma reflexão em torno da relação da arte contemporânea com a natureza. Na verdade, isso de ser um estrangeiro dando voz à questão que são nossas, me fez convidar um artista, que é a Renata Sorrah, é uma atriz muito conhecida das telenovelas brasileiras e do teatro, que também é estrangeira, onde eu dublo ela. Então, aí foi um trabalho de dublagem, ela gravou um áudio e eu passei um tempo treinando para fazer esse lip sync. Bem, agora, não sei se vocês querem já começar com o Mozart. Eu teria um vídeo curto de 3 minutos para mostrar, mas aí eu posso também seguir aqui. Vamos, então, para Mozart? Eu só fazer uma apresentação. Mozart foi meu aluno num curso que eu dei em São Paulo recentemente. Apesar de nós nos conhecermos há bastante tempo, ele é meu conterrâneo também aqui do Nordeste. E Mozart tem feito um trabalho de intervenção urbana em São Paulo, onde ele mora hoje, de ações assim extremamente políticas extremamente políticas e politizantes, né? Durante a pandemia, e ele faz isso até hoje. Então acho que bacana ele apresentar agora o trabalho. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite por estar aqui. Desde a pandemia, a gente criou uma rede de pessoas chamada Projetemos. Não é um coletivo, porque não é um número contável de pessoas. É uma rede em que cada pessoa que se sente pertencente nesse pensamento, ela pode fazer parte desse grupo. Ela pode projetar, ela pode criar frases. Então, a gente tem uma rede de colaboração nacional e internacional, onde a gente projeta coisas que são demandas sociais, demandas de políticas sociais que a gente precisa aqui no Brasil. Surgiu durante a pandemia e acontece até hoje. Mas antes eu já fazia ações molhando as palavras, a água batendo nas palavras e molhando elas.
Que é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Esse trabalho ele mostra um interesse meu em criar mecanismos de projeção móvel. Então, eu estou no barco projetando, usando baterias de carro, usando equipamento em que eu posso me deslocar e fazendo essa transmissão desse conteúdo, que podem ser poemas ou podem ser imagens. Então, esse meu interesse, ele sempre está em juntar várias pessoas e nessa engenharia reversa de como funciona a projeção. Aqui a gente vê um videoarte que foi criado, um frame de um videoarte, onde a gente juntou diversas pessoas de vários lugares do Brasil, onde às vezes uma pessoa perguntava, o outro respondia, e a gente criou um vídeo onde havia essa conversa por projeção em vários estados. Essa engenharia reversa, a gente criou um projetor de papel de oficinas que falam em ensino para crianças de escolas públicas como funciona a ótica, como funciona a câmera fotográfica, como funciona o projetor de imagens. E a gente foi com um conteúdo analógico para as escolas públicas. Essa oficina é uma oficina de projetores de papel, onde a gente pega papéis, recorta com crianças para ensinar eles a poderem se comunicar, se expressar e levar o conteúdo do bairro deles, da escola deles. Eles podem fazer um pedido, um protesto, levar uma poesia para a parede, levar um desenho. E vou ficar por aqui, deixar Carlos comentar mais sobre o trabalho dele. Muito obrigado. Olá. Bem, só para finalizar, eu acho que talvez não dê tempo de mostrar o vídeo. O projeto do Corpo Barroco foi um projeto desenvolvido por mim, eu ainda morando em Portugal, onde eu passei uma longa temporada, que trata de dois pressupostos do Barroco, que é o horror ao vazio e a glória do efêmero. Então, eu penso com esse projeto, esse deslocamento do self e essa possibilidade do corpo como uma máquina de guerra, né? Como um corpo que produz sentido, que produz um movimento de sentido e de criação de uma ordem tecnológica, que aí a gente vai para um outro caminho. De qualquer maneira, eu pensei que seria bom mostrar esse vídeo, onde esse corpo barroco se coloca à disposição de determinados mecanismos, como, por exemplo, esse de um manifesto lido por uma atriz, e que eu vou e submeto o meu corpo a essa condição de um corpo que encarna, né, uma outra voz, né, uma outra pessoa. Bem, por mim, encerro aqui, agradeço mais uma vez o convite de vocês e parabéns pelo festival. É isso, parabéns a todos, foi massa, foi lindo.
E muito obrigado.